Obrigada, Cida. Gente, nós convidamos todos vocês a participar do nosso debate. Nós temos algumas perguntas, gostaríamos da opinião de todos, né? Ou concordando ou discordando, ou acrescentando mais informações. É só levantar a mãozinha, que tanto a Martinha quanto o Álvaro vai ficar me ajudando aí a olhar todo mundo. E assim nós vamos debatendo esses temas que são muito importantes. E fiquem à vontade para expressar a opinião de vocês. Então, nós vamos iniciar com uma pergunta que nos foi enviada através do grupo da nossa Aldinha, distrital. Oi. desculpa, a gente não tem o vídeo, vai deixar o vídeo por fim? Tem o vídeo do Zé Renato. Perdão, Alvino. Não, manda o Zé Renato. Esse nosso parceiraço de todas as fake-cuts ultimamente, ele tem uma dica deliciosa de histórias em quadrinhos. Vamos lá, manda ele. Verdade. Desculpa, eu esqueci, amor. Imagina, eu achei que você tinha esquecido mesmo, mas não tem Obrigada, problema. viu? Vamos lá. Eu passo colocar o vídeo aqui. E aí, depois que eu colocar, o pessoal me dá um joinha aí no vídeo se o som e o vídeo tá ok, tá bom, pessoal? Fala galera da Feicute, boa noite, tudo bem? Meu nome é José Renato, quadrinista amador, aficionado por histórias em quadrinhos e eu vou trazer algumas dicas para você de histórias em quadrinhos e educação. Hoje, nosso último encontro, são 3 dicas, um encontro especial. Eu trouxe esse livro, Retrato Falado, da extinta editora Nona Arte, que fala sobre o período do regime militar no Brasil. Alguns dizem que foi golpe, alguns dizem que foi uma revolução. E o que você acha? É preciso ler, entender, pesquisar referências. O autor mostra num traço também simples um pouco do retrato falado dessa época. A revista foi ganhadora de muitos prêmios de histórias em quadrinhos e é uma referência para que você pesquise mais sobre o assunto. Eu quero convidar você também a ir à Gibiteca em Fio, em São Paulo. Todas essas dicas que eu passei e muito mais você encontra lá, na maior gibiteca da América Latina no Brasil. É muito bom. Você pode, inclusive, se mora em São Paulo, você pode pegar as HQs, levar para casa e devolver depois. A Gibiteca fica no Centro Cultural São Paulo, na estação Vergueiro do metrô. Facinho de achar. E a última dica é, só sabe desenhar o Homem Palito? Então você pode ser um quadrinista amador ou profissional. Entre no site XKCD e você vai ver várias histórias muito legais sobre o Homem Palito. Histórias referentes à educação e outros assuntos. Pesquise no Google XKCD e incentivo você a produzir histórias em quadrinhos. Foi um prazer participar com você dessa Feicute. A gente se vê por aí, quem sabe um dia, lá na Gibiteca em Fio. Um abraço, fui! Aproveitar para deixar registrado aqui os nossos agradecimentos ao José Renato, que tão gentilmente preparou um vídeo para cada sexta-feira da Feicult, nos falando da importância das histórias em quadrinhos e o interessante é que são todos educativos, né, as histórias que ele nos trouxe. Então, José Renato, muito obrigado, obrigada mesmo. É um companheiro que nós encontramos aí pelo caminho através da Feira Cultural, e que sempre que a gente recorre a ele, ele está pronto para nos ajudar de uma maneira tão simpática, tão calorosa, tão amorosa, né? Fica os nossos agradecimentos ao José Renato, não é, Martinha? Grande companheiro. Com certeza. Aliás, assim, é um exemplo, né, de como a gente pode ajudar. Todos nós temos alguma coisa para doar. Ele tem muitos projetos para ajudar crianças e jovens a mergulharem aí no universo de HQ, e isso estimula a leitura, estimula a reflexão, porque tem que pensar, desenvolver história, escrever. Então, a gente precisa de mais iniciativas, assim, mesmo consideradas, sei lá, não estou falando que a dele mas às vezes a pessoa acha, eu não vou fazer nada não, o que eu posso doar é pouco, mas não. Se todos nós doarmos um pouquinho,
junta isso tudo, aí no final fica uma coisa bem bacana, né? Perfeito. Então, vamos ao nosso debate agora? Bom, gente, durante essas semanas todas aí nós falamos da importância da educação, né, da inclusão das pessoas, da igualdade. Então, tem aí uma pergunta que nós gostaríamos de jogar para vocês discutirem, né? Como falar de igualdade com tantas desigualdades que formam a nossa sociedade? De que forma nós podemos fazer com que esse assunto igualdade seja mais relevante nas discussões e possa ser melhor ouvido? Quem gostaria de começar dando a sua opinião ou dando aí alguma, né, informação para a gente? O Aldinha, Oi, bom, eu posso começar? por Vocês favor. deixam? Então tá bom. Bom, como falando, foi a Miriam que fez Foi essa a colocação, Miriam não do foi? Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Exato. Realmente, a gente, muito da nossa questão, digo, nacional, né? Não só local, mas nacional, com relação à educação, ela tem a ver com isso que a Miriam colocou, né? As desigualdades, o egoísmo que ainda toma conta, né, da sociedade de uma forma geral e de nós, enquanto seres humanos, ainda somos muito egoístas. Mas, assim, e principalmente no nosso país, a gente ainda enfrenta problemas, situações que em países como o nossos, em termos de nível de renda e desenvolvimento, já são problemas talvez do século passado ou retrasado, né? E talvez acho que o principal deles e olha aqui, eu nem vou entrar na área da educação, mas acaba refletindo a questão do saneamento básico. Eu estava lendo uma matéria e que ele cita dados do INEP, cita dados do Instituto Trata Brasil, que é uma organização civil, né? De que os números são alarmantes. Por exemplo, diz que acho que 52% da nossa população só tem coleta de esgoto. 52%. Assim, então metade da população brasileira não tem. Aí você imaginar isso em pleno século XXI é assustador. Só que aqui nós vivemos uma realidade, nós aqui na região sudeste, região sul-sudeste do país, vivemos uma realidade melhor, né? Eles dizem que essa pesquisa diz que 79% no sudeste tem essa coleta de esgoto, mas você vai para a região norte, é 10%, região nordeste é 28%. Então, a imensa maioria não tem acesso a isso. E por que eu estou falando disso, da questão do esgoto, né, do saneamento básico? Há estudos que mostram que, e se a gente for pensar, é fácil a gente entender, né? Por que afeta a educação? Imagina, crianças que não têm acesso a tratamento de esgoto, né, saneamento básico, nem água encanada, estão muito expostas a todo tipo de doença, né, verminoses, enfim, estão expostas a situações ou ambientes totalmente insalubres, né? E como que vai ser o desempenho dessas crianças com relação à educação? Então, eu acho que assim, a gente tanto desafio que a gente tem no nosso país com relação à educação, né? Se a gente for buscar lá, às vezes a gente olha e dá até desânimo, né? Mas exatamente ao contrário. Por isso, a gente tem que buscar e fazer cada vez mais, porque os desafios são imensos, imensos, imensos. Mas, por um outro lado, tem muita gente que trabalha, que faz muita coisa por esse Brasil afora, principalmente relacionada à educação, e eu acho que principalmente as sociedades espíritas, né, as casas espíritas, as organizações tais como a USE,
a FEB, enfim, as organizações das sociedades espíritas, também precisam ser mais presentes nesse campo, né, da educação. Lógico, a gente sempre, aqui na FEICUT, a gente traz esse debate voltado para a educação de uma forma geral, né, do espírito e para a sociedade, mas eu acho que tem espaço aí para a gente ser mais atuante, agir mais, e como eu lembro da última pergunta que eu fiz para o Mauro na palestra dele, né, falar como fazer, né, e foi o que ele falou, ó, saber por onde começar. Ele falou, eu não sei, né, seria pretensioso eu dizer por onde a gente começar, como agir, como colocar em prática, mas é um trabalho que todos nós devemos refletir que temos alguma cota de contribuição a dar. Então, principalmente nessa área que a gente sempre tanto bate na tecla com relação à educação. E a gente só vai mudar o nosso país, ou só vai melhorar o nosso país, se a gente melhorar a educação. Acho que a Má quer falar. Fala, Má. Aqui, né, a outra pergunta que a Mi faz tem a ver com reencarnação, né, a questão da compreensão da reencarnação, e eu tô citando porque eu acho que ela tem a relação com a primeira, né, essa questão aí de desigualdade e tal. É complexo a gente falar disso vivendo numa sociedade em que a gente vê tanta desigualdade, ainda mais agora com a pandemia, que acabou assim evidenciando ainda mais isso, né? Enfim, nós temos realmente, o que eu acho é o seguinte: a doutrina espírita ela tem uma quantidade, um tipo de informação que outras doutrinas e mesmo outras ou religiões não têm a oferecer. Então, acredito que é uma obrigação nossa divulgar adequadamente essas informações que a doutrina passa, porque eu acho que a partir do momento que uma pessoa entende, é óbvio, né, que o fato da gente divulgar os ensinos espíritas não significa que a pessoa vai aceitá-los e, né, aceitar aquilo como aquilo vai calar no coração dela. Tudo bem, mas aquelas pessoas que não tinham o conhecimento e passam a ter em algo relacionado a isso, com essa desigualdade, muitas vezes a dificuldade que a pessoa tem na vida, não só na questão, né, educacional, mas em outros campos também, eu acho que ela passa a ter uma outra forma de olhar a vida. Acredito eu que questões como revolta, etc., acabam sendo riscadas, porque eu acho que uma das belezas da doutrina é essa: mostrar que nós não somos coitadinhos, não importa o que a gente está vivendo, não existe coitadismo, o que existe são espíritos em aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado pode ser doloroso, pode ser um pouco mais difícil para um do que para outro, supostamente mais difícil. Então, eu acho que uma das formas que a gente realmente divulgar a doutrina de forma correta é bastante importante para que aquelas pessoas que estão abertas a esse ensinamento possa absorvê-lo e colocá-lo em prática no seu dia a dia. Eu acho que isso é importante. Você lembrou um fato muito importante. Já te passo, Miriam. Você lembrou um fato muito importante, Mar, divulgar a doutrina corretamente. E esse é um grande desafio que a gente também está enfrentando, né? Assim, que eu falo movimento espírita, nós espíritas, porque o que a gente vê por aí é uma divulgação que não corresponde às bases, né, doutrinárias, às reais bases doutrinárias. Então, é uma luta constante e diária. Quer acrescentar algo, Márcia? Eu vou passar para mim. Não, pode passar para mim. Fala, Miriam. Abre seu microfone, Miriam. Miriam, seu microfone está fechado. Consegui. Aí. Em 1967, 68, um professor nos disse em sala de aula que se o governo se empenhasse na educação, a partir daquele momento, na educação infantil,
na educação de um modo geral, depois de 30 anos, nós seríamos um país de primeiro mundo. E nós sabemos que é possível. Muitas pessoas estão trabalhando e fazendo por isso. Eu vi um professor hoje na televisão, no Repórter, que ele sai com os alunos no Rio de Janeiro e vai mostrar os lugares históricos, vai mostrar a casa dos estudantes, vai mostrar onde aconteceu um levante. Ele não se limita à sala de aula. Então, a educação no Brasil é um trabalho de formiguinha. É cada um fazendo o seu melhor para ajudar essa população de estudantes a desenvolver o gosto pela leitura, o gosto pela observação. E hoje nós ainda lutamos contra a tecnologia, que é mais fácil ficar olhando no celular, né? Não faz esforço para a perna. Então, a educação é o fator primordial, mas é um trabalho de formiguinha. Nós temos que fazer a nossa parte. A educação, nós podemos falar com qualquer pessoa, mas nós temos que ter o feeling de compreender que o outro pensa diferente. Então, eu tenho que me esforçar para levar aquela ideia que eu tenho da melhor forma que o outro possa entender. Porque não adianta eu pregar o evangelho muito bonito, as noções de reencarnação muito rebuscadas, se a pessoa tem pouca compreensão sobre o fato, e ela não vai absorver nada. Então, é preciso eu dar uma gotinha de cada vez para que ele vá aprendendo e desenvolvendo o gosto para conversar conosco, para trocar ideias, para buscar outras soluções, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é a necessidade do momento, que cada um de nós, espíritas, se esforce para enxergar no seu entorno aonde pode agir melhor, aonde pode atuar melhor, levando o conhecimento da doutrina, levando histórias para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Muitas vezes a gente diz adolescente, aborrecente, não sei o quê. A gente gosta de rotular, né? Mas todos esses indivíduos são nossos irmãos, precisam que nós os acolhamos, que entendamos o seu momento e que possamos promover para eles algo de útil, algo de bom, que os faça abrir-se para o mundo e para o seu próprio crescimento. Tá? Perfeito, Miriam, gostei da sua colocação. E eu gostaria de fazer uma pergunta em cima de tudo isso que vocês falaram. E como então, incentivar ou encorajar as pessoas que estão indo para a casa espírita, né, tendo talvez seu primeiro contato, ou buscando a doutrina espírita, a assumir essa responsabilidade de estudar espiritismo e de divulgá-lo. Porque o que a gente vê hoje em dia é muita gente buscando o centro espírita no propósito individual de si próprio, e poucos querem abraçar essa tarefa. Aonde nós, dirigentes, estamos falhando, que a gente não consegue conquistar tantos trabalhadores? Eu acredito que... Pode falar, Mi. Acredito que o que falta para nós também é um pouco de segurança. Nós vemos muitas pessoas falando, mas não deixam uma conclusão, não dizem firmemente, é isso, não transmitem a certeza de que Deus existe, a certeza de que a reencarnação existe. É preciso que nós sejamos mais, como nos disse lá Platão, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos nos conhecer melhor para poder doar de nós o melhor que nós possuímos. Ok? Certo, Miriam. Amorim? Estamos falando nós aqui, né? Pelo amor de Deus. Não, o Amorim levantou a mão agora. Agora o negócio pega fogo. Eu coloco fogo nas coisas, é? Não, é que você consegue, talvez, quem sabe, é que você consegue motivar as pessoas para falarem. Exatamente. Fala, Nero. Oh, desculpa, assunto que Amorim. eu ia tocar.
viu, Álvaro? Exatamente isso que a Alda falou, a motivação. Porque as pessoas, muitas vezes, como a Miriam falou, que é preciso levar os alunos para ver os locais históricos. Essa é uma das ferramentas possíveis, dos mecanismos possíveis para a gente motivar, mas não é sempre 100% eficiente, pode ter gente que não gosta disso. A grande dificuldade, a meu ver, a Miriam também falou do celular, que é mais fácil a gente ficar no celular. É preciso ver qual é a motivação que nós temos. Alguns joguinhos são simples, mas são repetitivos, e tem musiquinha e são coloridos, e as pessoas se apegam naquilo e não vem motivo para parar. Simplesmente não vem motivo para parar, não é cansativo. Então, o nosso grande problema, a meu ver, é a motivação. Como é que nós vamos motivar as pessoas a estudar espiritismo? Porque não é simplesmente pegar o livro dos espíritos e colocar na mão da pessoa e falar, leia, você tem que ler até o fim, de ponta a ponta. A pessoa não vai ler. Pelo menos não de início e não por vontade própria, assim, de uma imposição. É preciso que nós acendamos na pessoa o interesse pelo material que tem ali dentro. Então, no mínimo, a gente tem que citar algumas das descobertas que ela vai ter naquele livro. Isso em qualquer livro. Nenhum romance, a pessoa pega o romance e fala, eu vou ler esse romance. Ela vai ler o romance porque alguém falou que aquela história tem tal e tal peripécia, e ela fica curiosa e vai lá e ela lê o romance inteiro. Às vezes nem tem aquela peripécia daquele jeito. É apenas a forma como a outra pessoa interpretou. E ela interpreta de forma diferente. Ela vai depois debater com aquela pessoa. Você falou que tinha tal coisa, mas não é assim, acontece diferente, eu entendi de tal forma. Então, nós somos movidos pela motivação. Quando a gente pega televisão, rádio, apresentações musicais, as pessoas são motivadas a participar por várias razões. Como é que nós vamos motivar as pessoas a participar ativamente do centro espírita? E participar ativamente não é a pessoa chegar no centro, sentar, assistir uma palestra calado, tomar o passe ou não e ir embora para casa. É ela manifestar as suas dúvidas. Porque o principal, a meu ver, é manifestar dúvida, porque todos nós temos dúvidas. Todos nós temos uma forma diferente de interpretar aquilo que a pessoa está falando. E a oportunidade que nós temos de minimizar essas dúvidas, de pelo menos tratá-las, é num contato com outras pessoas que pensam sobre os mesmos assuntos. Por isso que a simples leitura de um livro, como o Livro dos Espíritos, não resolve o problema. Tem pessoas que falam, eu não gosto desse negócio de centro espírita, é muita politicagem, eu prefiro ficar em casa lendo os livros. E aí ele cria toda uma cultura própria, baseada nas suas interpretações, nos seus entendimentos, e muitas vezes ele acaba juntando a esses livros, que seriam os livros fundamentais, outros livros que não têm nenhuma relação direta, e que muitas vezes são romances, e a pessoa acaba fazendo uma misturada danada, e no fim ela não entende nada. Então nós temos que primeiro, a meu ver, antes de mais nada, pensar em como nós montamos as nossas reuniões para motivar as pessoas. E eu entendo, entendimento particular, que a forma mais eficiente é dando justamente essa oportunidade de participação, como vocês fazem, para que a pessoa se sinta interessada em participar. E se nós levarmos isso a todas as casas espíritas, eu acredito que nós passaremos a ter um pouco mais de valor social, porque mais pessoas vão se aproximar, mais pessoas vão querer tirar suas dúvidas, ainda que não sejam espíritas, ainda que não queiram se tornar espíritas, mas ao menos para conhecer aquilo de que elas eventualmente vão até falar mal, mas pelo menos elas foram conhecer. Que ele ia falar com ênfase. Sibeli, eu já te dou a palavra. Fala, Mar.
Não, pode deixar, que se a Cibele quiser falar primeiro, acho que ela levantou a mão antes de mim. Não, mas Sibeli. fique à vontade, pode ir primeiro. É que assim, o Amorim colocou, pôs muitas coisas interessantes. Eu queria também falar um pouquinho sobre a questão também do pertencimento, né, da maneira melhor, da maneira como a gente vê a casa espírita. O problema não vou dizer problema, mas o que ocorre, a maioria das pessoas, elas chegam à casa espírita porque elas estão com problema e elas querem ali encontrar soluções para esses problemas. E muitas vezes, ou a maioria, elas querem que isso seja feito de uma forma mágica, muitas vezes, quando não existe essa fórmula mágica. Agora, o que acontece é que aquelas que ficam e acabam se envolvendo, elas vão desenvolvendo essa questão do pertencimento àquele ambiente, fazendo amizades, e aí tudo vai, além desse acesso à doutrina, ela vai ter também esse espaço social, que eu acho que é muito importante. E até eu queria, né, para ilustrar isso daqui, sábado passado a gente estava lá no Gabi para entregar o pessoal estava fazendo a feijoada e depois outros foram buscar. O Lucas, que é o filho do Silvestre, ele tem 6 anos, 7 anos. Ele chegou para mim e falou assim que era para eu abrir o DIN, que é a nossa salinha lá do Departamento de Infância e Mocidade. Olha, ele entrou, olhou tudo, aí começou assim, sabe, como se estivesse fazendo um checklist, checando tudo. Jogos no lugar, livros no lugar, olhava tudo, armários, canetas, lápis de cor no lugar, foi item por item. Aí depois falou, não, tá tudo certo, tá tudo direitinho, quando voltar vai estar tudo aí. É uma criança, uma atitude de criança que no primeiro momento a gente ri e tal, mas por que ele fez aquilo? Porque ele se sente parte integrante da casa, ali é o lugar dele também, ele está sentindo falta daquilo, como outros também estão. Então, no dia em que as pessoas, eu acho que isso é importante também, esse olhar para a casa espírita, não é um lugar para eu ir para solucionar problemas só, ainda que o contato com a doutrina faça isso, é um lugar para eu me sentir bem, para eu estar com as pessoas que eu amo, um lugar que eu amo também. Eu vou porque eu amo. E qualquer coisa que eu fizer ali, se for uma limpeza no banheiro, eu estou fazendo com amor, está me fazendo bem. Né? Enfim, essa apropriação do espaço, não, como o Amorim falou, não é só chegar lá, sentar, ouvir, embora tem um monte de coisas de bastidor que a gente precisa fazer para aquilo estar funcionando no dia da atividade. Né? Se até a atividade vai pública de sexta-feira, quando a gente retornar, pegando um exemplo, para estarmos lá naquele horário, tudo funcionando, tem uma série de providências que a gente tem que tomar diariamente. E isso faz parte, a gente precisa saber disso, a gente precisa também se apropriar disso, é importante. Né? É isso. Falei demais. Adorei também, Mar. Cibele? O que eu ia comentar, gente, é que, assim, perto de vocês, eu acho que eu tenho menos de um mês ainda, né? Eu já frequentava um centro diferente, eu estou aprendendo um pouco mais, mas falando sobre o que o Amorim falou, essa coisa de ter alguém que te passa segurança, que te explica, que te dá uma noção, é muito, muito interessante. Eu faço muito isso com o Serginho. Às vezes a gente trabalha junto e às vezes falando, eu falo, Serginho, alguém falou não sei o quê, eu não entendi. Ele, não, é mais ou menos assim, mais ou menos por ali. Porque para vocês parece, não sei, eu vou falar por mim, tá? Eu já tentei várias vezes começar a ler o Livro dos Espíritos, e para mim não parece uma leitura muito fácil, eu tenho muita dificuldade de entender. Eu leio e falo, tá, mas o que ele quis dizer com tudo isso? E às vezes um bate-papo de 5 minutos me abre e fala, entendi, isso é isso, isso, isso. Então, eu achei muito legal o que a Amorim falou, e eu acho muito importante, eu acho que isso motiva e faz, porque muitas vezes eu falo, acho que eu sou burra mesmo, não vou entender isso daqui, é melhor não continuar. Então, assim, essa coisa de pegar na mão como a gente faz com criança, eu acho que é muito importante, gente, isso é uma dica que posso dar para vocês, tá? Fala, Amorim. Só uma observação, a Cibele falou em pegar na mão. Eu diria que é mais do que isso. É dar braço com braço para caminhar junto. Não é pegar na mão para arrastar, para carregar.
É Não, andar mas o junto. pegar na mão, Maria, que eu quis dizer é quando você pega, por exemplo, uma criança para andar, você pega na mão dela, você diz para ela, você tem uma sustentação, não se sinta sozinha, nesse sentido que eu quis dizer, não de arrastar, não de fazer com que a pessoa faça aquilo que ela não quer, o pegar na mão no sentido de esclarecer, de ajudar, de mostrar uma linha que às vezes é aquela história, às vezes uma palavra, duas palavras te dão uma direção que já te fazem compreender melhor aquilo que você viu naquele momento. Perfeito. Obrigada, gente. Imagina, Sibeli, aqui é para todo mundo participar e eu convido a todos para dar as suas opiniões. Cida, você levantou a mão? Levantei. Eu acho assim que nós... Ela levanta com uma timidez, disfarça assim no cabelo. Assim, eu não sei se eu devo falar, mas eu acho que nós, espíritas, nós falhamos muito, nós temos... Muitas pessoas não querem que saiba que são espíritas e nem nada. Eu recebi só narrando, ontem eu recebi sabe aquelas mensagens que vêm? Não, correntes, que a gente tem que passar para mais tantas pessoas para receber um benefício, de uma moça que é católica, amiga minha, que eu não vejo há muito tempo, e eu disse, sinto muito que eu vou quebrar essa corrente, porque eu não acredito que o fato de eu passar para 12 pessoas, eu vou obter uma coisa que eu não sei se eu sou merecedora. Isso, aí falei sobre, assim, en passant, você sabe que ela me mandou hoje, que ela quer conhecer mais sobre o que eu falei, que ela nunca pensou nisso, que bastava um Pai Nosso com fé, mas se for merecedora, do que eu passar para 12 pessoas. Onde você tirou isso? Aí eu respondi, na doutrina espírita. Aí ela mandou para mim, agora à tarde, você pode me explicar mais sobre essa doutrina? Olha, eu acho que nós, espíritas, temos que divulgar. Todo mundo sabe, a Alda sabe a minha vida no fórum, o fórum inteiro sabe que eu sou espírita, sabe? Aí qualquer coisa aí ela me perguntar, nós temos que divulgar a doutrina, todas as oportunidades que a gente tiver, falar o que a gente pensa, agora, com carinho, com amor, para não ir contra o que o outro fala, né? Para não ir de encontro, né? Porque eu faço sempre isso, e eu estou super feliz dela estar falando para mim, para eu falar com ela sobre isso, sobre a doutrina, que ela achou lindo que eu coloquei, muito lindo, nunca pensei nisso. Que eu podia passar aqui, não preciso passar para 12 pessoas, eu falei, eu vou cortar correntes, porque eu corto todas as correntes. Então, eu acho que nós espíritas, a gente parece que vergonha de falar, de dizer as coisas. Quando as oportunidades surgem, a gente tem que falar sobre a nossa doutrina. Sim, é o que eu penso. Falou bonito, minha irmã, sem sombra de dúvida. Ontem comigo isso aí. Gente, nesse momento, né, o Fabinho perguntou para a gente que nós estamos lidando aí com tantas coisas na internet, os jovens hoje se voltando muito para essas coisas da internet, muitos parando de estudar, não querendo dar prosseguimento ao estudo, não querendo ter uma profissão. Oi? Desculpa, sem querer te interromper, vou dar uma de Jô aqui, sem querer te interromper, já te interrompendo. O Fabinho, ele está aí, você está falando das colocações que ele fez lá no WhatsApp, né, da Uso Vila Maria. Mas ele falou que não vai falar. Se a gente pôr ele para falar, ele vai cair. Foi pode continuar aí, pode continuar aí. Não, Fabinho, fala aí, foi muita coisa legal que você colocou lá, fala aí para nós. Mas tá tudo aí, pode falar, acho que não tem problema nenhum. Como motivar jovens e adolescentes a buscar uma faculdade, uma formação profissional, quando não veem futuro nisso? Hoje querem TikTok e ganham dinheiro fazendo qualquer bobagem na internet. Estudar para quê? Essa é uma pergunta que a irmã dele, que é professora, tem que responder diariamente para os alunos dela. Estudar para quê? Se hoje eu posso, né, ser aí um youtuber da vida e ganhar dinheiro. Como motivar esse jovem não só a buscar uma faculdade, mas também a participar da doutrina espírita, principalmente aqui na nossa região, a gente tem uma certa dificuldade nisso. Sabemos que o jovem chega a uma certa idade, ele já, né, não tem condições, às vezes, de continuar no centro, porque ele vai estudar à noite, trabalhar durante o dia.
e aí acaba, né, dando um tempinho aí. Mas como motivar esse jovem? Como fazer esse jovem ver que a vida não é só internet? Fabinho, você acrescenta aí, tá? Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, mas bastante também complexa, né? Não sei se tem uma resposta única, não. Acho que são uma das coisas que me vem à mente, primeiro, é a qualidade do ensino. Porque quando você tem um bom professor, você anseia por estar na aula com ele. Eu tive alguns bons professores, por exemplo, em português, eu tive um professor que foi excepcional e foi muito, muito importante para me incentivar. Ele descobriu que eu era boa para escrever, e ele me incentivava muito, inclusive, em alguns momentos eu achava até que, por ser novinha, tal, eu não entendia o porquê dele ser tão rigoroso, né, com os meus textos, tal. Depois que eu percebi, e ele, né, depois confirmou isso, que era porque ele falava, não, você tem potencial, então eu tenho que tirar esse potencial de você, né? Enfim. Então, uma das coisas é essa, né? Eu acho, ter um ensino de qualidade, bons professores. A mim falou aí, eu vi essa matéria que ela falou desse professor de geografia, só que eu acho que foi aqui de São Paulo, então, ou são dois, não sei, mas eu acho que era São Paulo. E o que ele fez? É isso que ela falou mesmo, coisa simples, não precisa de muita grana, não. Ele saía andando pelas ruas da cidade para explicar coisas de geografia, de história e tal. E os alunos adoram. E mais do que isso, ele acaba envolvendo também ali a comunidade. Então, acho que ter um ensino de qualidade, bons professores é uma coisa legal, professores que nos estimulam, que tiram o melhor de nós. Eu tive a felicidade de ter professores de português, que era a matéria que eu mais gostava e que, não por coincidência, tem a ver com a minha profissão, que, em especial, o Carlão, e mais outros também muito bons. E a outra coisa também que eu acho que é importante, nós, enquanto sociedade, a gente tem que participar mais da escola. A escola está abandonada, na verdade, a gente não participa. A gente, não sei, a gente tem que repensar isso. De que forma que a gente pode colaborar para a escola que está ali do lado do centro espírita que a gente participa? Tem uma escola ali perto. O que a gente pode fazer? Será que fazer uma visita, ver, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar aqui, né? Enfim, acho que essa é uma outra coisa também que a gente tem que se perguntar. Uma coisa que a gente nota é muito comum, e aqui também não vai nenhuma crítica, é uma observação. Quem tem dinheiro coloca os filhos numa escola particular, aí o filho vai ter acesso a um ensino melhor, que bom, mas também aí fica por isso mesmo, a escola pública está lá, jogada. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer que ela melhore, mas o que a gente está dando de nós para colaborar com isso? Então, eu acho que é bem complexa. A pergunta do Fabinho é fantástica, eu acho que a gente precisa se debruçar sobre ela sempre. Isso Viu? que você falou, assim, eu vou falar por experiência que eu tenho da minha própria casa, de relatos que eu ouço. O professor da escola particular, toda escola pública, é o mesmo professor muitas das vezes. Então, por que a escola pública é ruim? É o mesmo professor, ele dá aula em todos os lugares. Esse negócio de você olhar a escola é bastante interessante também, porque a gente vive no estado mais rico do país e não leva papel higiênico para a escola, que não tem. Nesse nível de questão que a gente tá chegando, sabe? Então, às vezes, assim, é um fator importante. Outro ponto que me vem à cabeça foi aquilo que o Álvaro falou logo no começo. Às vezes falta tanta coisa para o aluno que chega na escola pública, vamos falar para a escola pública, que a educação para ele que não faz nem sentido, porque a necessidade que ele tem é muito maior que essa, outras muito maiores. Sei lá, vou falar, a merenda, o próprio saneamento básico, é tudo isso daí. Então, assim, a sociedade precisa mudar, acho que como um todo, sabe? A educação, lógico, é um caminho, mas não é o único caminho, talvez. Acho que, assim, acho que tem que fortalecer a corrente como um todo, não só ela, né? Não sei se eu... Fabinho, Perfeito. não, eu concordo, e até queria comentar sobre isso, né? Eu acho que até sobre isso que eu queria falar lá no início, né? Com relação à educação. Óbvio que, assim,
isso que a Má falou, de experiências de professores que fazem a diferença. Isso existe de monte por aí, mas assim, eles fazem a diferença, mas é muito, muito local, é muito, embora é muito o que ele faça, mas acaba para um país das dimensões que a gente tem, é pouco, infelizmente, né? Porque o Fabinho próprio falou, né? Às vezes o professor da rede pública, ele é o mesmo da rede particular. Mas, assim, é tanta coisa envolvida. Outro dia, era uma matéria antiga, né? Eu estava até comentando com um amigo e mostrei uma matéria, isso lá no Rio de Janeiro, foi uma capa do Globo. Apareceu crianças no meio daquelas favelas lá no Rio, pulando um cadáver para ir para a escola, com uniforme. Então, imagina o que essas crianças não enfrentam, né? Vivem num ambiente insalubre, sem saneamento, aí vai para a escola com fome, tem que... Então, assim, as condições básicas para ela se desenvolver em termos de educação, praticamente inexistem, ou crianças lá no norte e no nordeste do país, que às vezes tem que andar quilômetros para chegar numa escola que não tem banheiro, às vezes falta comida, não tem carteira, senta no chão de terra. Então, é muita coisa. O que eu falei no início é mais no sentido, a gente precisa, enquanto cidadãos, participar mais em vários aspectos, de atuar na política. Eu digo atuar na política no sentido de cobrar, de saber quem a gente votou, o que aquele deputado, vereador, senador está fazendo com relação a essas questões que a gente tem ainda, que são de 2 séculos atrás, mas que ainda afligem o nosso país e faz ter tanta desigualdade e faz ter tanta violência e que acumula, por conta de tudo isso, acumula um monte de problemas que a gente poderia já ter superado. Então, mais nesse sentido, acho que a gente, lógico que o tema é educação, mas assim, como o Fabinho falou, né? É tanta coisa antes que a gente ainda não conseguiu colocar tanta peça na engrenagem para ela funcionar minimamente bem, falta, mas acho que o que talvez mais falta é a gente participar mesmo, né? Participar da sociedade de uma forma mais ativa. E agora, me perguntei como? Eu ainda não sei, a gente tem que descobrir, mas fazer essas reflexões pode ser um começo já, né? O Álvaro tocou... Um exemplo... veio várias coisas na minha cabeça aqui, não sei se eu vou conseguir concretizar. Aquilo que a Marta fazia, a gente realmente abraçar uma escola. A gente vê o exemplo que a gente teve na praça do Gabi lá, que é uma praça jogada ali. A partir do momento que alguém abraçou, peraí, essa praça aqui eu vou tomar conta. Mudou, já não tem tanta é outra coisa, sabe? Eu acho que falta muito disso daí também. A gente, de repente, como a Martim falou, já adotar uma escola, sei lá, ir na escola e ver o que a escola tem que está precisando, né? Talvez seja isso daí. Porque se está tão longe, essa criança que pulou o cadáver para ir para a escola, você fala dela, você tem que fazer uma faculdade, a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Porque você não faz nem parte do imaginário dela, porque está muito longe da realidade dela. Fabinho. Desculpa, Aldinho. Pode falar, Má. Eu acho assim, a gente também, por exemplo, dentro da casa espírita, principalmente a gente que recebe a criança, ter esse olhar, o que eu posso fazer por ela? E não é aquilo assim que muitas, me desculpa, assim, aquelas coisas de sacolinha de final de ano, que isso daí não vai resolver a vida da criança, porque um sapato que ela ganha no Natal, no meio do ano não serve mais. Não é isso. Então, tudo bem, não estou querendo diminuir esse tipo de trabalho, mas o que eu estou querendo fazer aqui é uma reflexão. É mais do que isso, sabe? Então, é olhar... Eu lembro que uma vez, teve uma época que a gente esteve lá no centro, eram 7 irmãos. Vida danada, pai alcoólico, a mãe desencarnada, e assim, a gente ia dar alguma coisa para o pai, vendia para comprar bebida. O que você faz numa situação dessa? A gente, pessoal, vamos levá-los lá, os mais velhos, a gente ensinou a lavar roupa no tanque, a pendurar a roupa de uma forma mais esticadinha para não ter que passar, porque não podiam mexer com ferro.
Aí cortava o nosso coração, sim, a gente queria dar mais, mas não tinha como, a vida deles era isso. Então, eles tinham que aprender a viver ali, e todos eles, no final das contas, né, continuaram juntos, têm a vida deles, cada um a sua, tal. Então, o que eu estou querendo falar é isso mesmo, é se preocupar mais, que nem como a gente já falei, o Fabinho, né, repetindo, é visitar a escola, ver o que ela está precisando, se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Eu, particularmente, eu acho assim que é complexo, pode ser complexo, mas eu acho que, principalmente agora, quando voltarmos à pandemia, a gente está vendo que as crianças foram muito afetadas, a parte educacional, se já tinha problemas, agora vai ser mais, porque são aí quase 2 anos que vai precisar recuperar, e a gente sabe que isso não vai ser fácil. Então, se cada casa espírita pudesse se envolver de alguma forma para ajudar na educação, a gente ia conseguir colaborar um pouco, ter resultados melhores, né? Desculpa, Aldinha, estou falando muito, mas é que o tema me empolga. Não, não, é interessantíssimo, e analisando a fala de todos vocês, o que a gente percebe, e eu vou jogar isso aí para vocês discutirem também, que tanto no centro espírita quanto na sociedade, nós estamos vivendo o nosso individualismo. Na verdade, nós não estamos querendo participar de nada, ou não estamos participando, dando a nossa colaboração. E isso em qualquer setor. Então, eu acho que nós chegamos no momento, devido talvez aos problemas, e não é da pandemia, não, isso é antes também, em que o problema da escola é problema da escola, é problema dos diretores, é problema deles, o problema do centro espírita eu não quero nem saber, eu vou lá para tomar meu passe, para ouvir a palestra e acabou. Então, eu acho que está faltando, agora, olhando para nós como indivíduo, né, nós estamos constituindo essa sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade. A gente está desperto, a gente está se preocupando, a gente está olhando, o Álvaro falou muito nisso, né? De participar da sociedade como um todo, nós estamos dando a nossa colaboração, eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer, né? É muito importante. E dentro de tudo isso que foi falado, a Cida está perguntando, né? Se nós estamos falando da educação, colocando nas mãos dos professores, e a família? As famílias de hoje têm estrutura para também proporcionar uma boa educação aos filhos? Não é somente o Estado o responsável, a família é a base de tudo. E quando nós falamos de educação, nós estamos falando de lar. A escola vai dar a educação intelectual, ela vai dar o conhecimento das coisas. Mas a educação do ser como um indivíduo, essa tem que iniciar no lar e tem que ser do lar, responsabilidade dos pais. A criança vai levar para a escola já a educação recebida dentro do lar, né? E lá os professores vão dar o apoio que ela está precisando para desenvolver as suas potencialidades. Isso que é o essencial. Então, fica aí para vocês verem né, até onde nós podemos chegar. Estamos numa era extremamente tecnológica, onde nós estamos nos comunicando assim, instantaneamente uns com os outros, estamos presentes, mesmo que distantes fisicamente, estamos sabendo usar essas ferramentas, né, para uma construção melhor, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Estamos buscando, através dessas ferramentas, um conhecimento para nos melhorar. Tem tudo isso para refletir, né? Ou estamos apenas nos divertindo aí nas internets da vida, porque a tecnologia é muito boa, ela está... Nossa, eu nunca ouvi tanta coisa bonita como eu vi esses dias aí, através da tecnologia, deitada às vezes na minha cama. Palestras fantásticas, educadores fantásticos, falando coisas lindas. Basta a gente ter um bom senso de selecionar o que a gente quer ver e o que a gente quer ouvir, né? Fala, Amorim. Ainda bem. É um silêncio, né? Uma questão, eu não diria nem importante, uma questão essencial, essa que a Cida levantou. Porque quando a gente fala em motivação e em educação, porque a escola não oferece educação, a escola oferece instrução, como você disse, né, Alda? A educação, ela vem do ambiente social primário, que é a família. E com as dificuldades, os desafios do cotidiano, muitas famílias estão praticamente desestruturadas.
Não falo nem daquelas em que falta o pai, ou falta a mãe, ou falta a casa. Eu estou falando muitas vezes de famílias que aparentemente estão em ordem, tem pai, tem mãe, tem casa, tem cama para todo mundo, mas por causa da quantidade de atividades que os pais têm, acabam deixando as crianças à mercê de televisão, de internet. A pólvora, a mecânica, a eletricidade, a eletrônica, elas não são nem boas nem ruins. Elas são simples instrumentos que a gente usa para aquilo que for mais útil para a sociedade. Ou, às vezes, mais útil para determinados interesses que são contra a sociedade. Assim como a pólvora pode fazer arma, a pólvora pode servir para a gente demolir alguma coisa que está atrapalhando, seja uma construção velha, ameaçando ruir, seja uma montanha para abrir uma passagem para uma estrada. A eletricidade, a eletrônica também não são nem boas nem ruins. A pessoa pode ser eletrocutada ou pode servir para iluminar uma casa, iluminar uma rua, esquentar um chuveiro. Então, o grande problema da internet e da televisão não é o fato de existirem, a meu ver, é o fato de que, muitas vezes, as crianças são largadas para assistir o que bem lhes aprouver, sem nenhum controle. E, frequentemente, a gente encontra, na própria internet, alertas de que determinadas programações ou determinados jogos são absolutamente inadequados para a faixa de idade a que se destinam, ou porque expressam violência, ou porque expressam teorias antissociais. E isso serve para que as pessoas, por vezes, expressem a sua preocupação da falta de responsabilidade que deveria estar sendo exercida pelos pais. E aí a gente entra numa situação interessante, porque quando os pais vão controlar o que os filhos estão vendo, muitas vezes os filhos se saem com essa: ah, mas você está sendo opressor. É muito fácil sacar a acusação de opressor quando não se tem noção clara do que é ser opressor. Dar uma bronca numa criança não quer dizer que a gente não gosta da criança. Quer dizer que a gente se preocupa com a criança. Eu não estou falando aqui em espancamento. Eu estou falando em dar uma bronca, aplicar um corretivo, tirar alguma coisa da criança, até colocar de castigo, se nós temos noção clara do que nós estamos fazendo. Porque se uma criança for violenta, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar a criança ser violenta porque não pode afetar a liberdade dela. E é interessante, a gente tem visto na internet vídeos feitos de crianças, principalmente em escola, destruindo uma sala de aula, uma secretaria, e todo mundo fica só olhando. Isso é lógico? É racional? Então, as nossas responsabilidades são pesadas. Os riscos, muitas vezes, são grandes. Mas nós temos que assumir os nossos riscos. E muitas vezes as famílias abdicam de assumir risco por comodismo. Quando a gente fala, por exemplo, nos pais e mães que são dependentes químicos de alguma forma, seja de álcool, seja de outras drogas, as pessoas às vezes ficam falando: mas vocês não podem interferir na vida das pessoas. Se forem só as pessoas, a gente poderia até discutir. Mas quando essas pessoas têm influência sobre outras, principalmente quando são crianças, a coisa não é tão simples. Nós não estamos só interferindo na vida daquela pessoa, porque aquilo pode significar, muitas vezes, a morte das crianças. Então, essa questão que está sendo levantada, ela vai muito, muito além da mera questão da educação moral que as famílias devem fornecer, da questão da instrução, né, da educação formal que a escola pode fornecer, porque isso envolve
uma gama enorme de responsabilidades e de atitudes que nós deveríamos assumir perante a sociedade. Acho que já chega, né? Maria, eu só ia falar uma coisa, eu concordo no que você disse, mas eu acho que muitas vezes eu primo muito pela frase que diz, você só dá aquilo que você tem, né? Então, eu acho que muitos pais também não têm toda essa consciência e ficam assistindo programas que também não agregam nada, então também não conseguem ter uma bagagem para passar para frente. Então, se você não tem amor, você não pode dar amor. Eu penso nisso. Então, acho que a coisa é um pouco mais complexa também, né? Porque a gente tem, às vezes, adultos, eu não vou usar a palavra imaturos, mas não sei se é essa correta, cuidando de crianças. Então, você não tem aquilo para passar, e aí essas pessoas também precisariam de ajuda, mas muitas vezes não aceitam, né? É isso que eu vejo, assim, até na convivência com algumas pessoas da idade do meu filho, que ficam assistindo programas que não trazem nada. Eu, às vezes, até olho, vou tentar assistir lá, sei lá, o Big Brother da vida, uma fazenda, mas é uma coisa de tão baixo nível, de tão coisa que te deixa mais irritado do que não te traz qualquer benefício, porque você fica assistindo briga, desafeto, desinteresse, é uma coisa absurda, né? Mas muitos pais até incentivam isso, de qualquer forma. Então, acho que é um ponto também, desculpa, hoje eu estou polemizando um pouco, né, Aldo? Desculpa. Não, está ótimo. E tem outra coisa também, desculpa, pode falar, Morim. Não, só ia concordar absolutamente com ela. Adultos despreparados, infelizmente, são o que não falta. Exato. E tem uma outra coisa também, mesmo que queiram cobrar uma atitude diferente, né? É difícil você cobrar uma atitude diferente se o seu exemplo vai numa outra direção. Então, você não pode fumar com o pai no cigarro na mão, né? Exatamente. Fumar faz mal. Né? Tudo isso aí. Como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, mais ou menos aquela frase. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Faço isso aí. Gente, e nós, representantes de casas espíritas, né? Representantes do espiritismo, porque queira ou não, nós estamos representando a doutrina espírita hoje aqui. Como é que nós podemos ajudar em tudo isso, nessa mudança, nessa transformação? Como a casa espírita, né, diante de todas as instruções que os espíritos nos trouxeram, como que ela pode agir? Como que ela pode não interferir, mas fazer algo para que esse quadro possa mudar? Nós, dirigentes espíritas, qual deve ser a nossa postura, a nossa conduta em relação a tudo isso? Posso falar? Pode, Lázaro. Então, gente, eu entendo que a base fundamental da situação do mundo hoje é a educação. Um país educado não teria os governantes que nós temos, não teria tantos desmandos como a gente vê, porque, como disse o Amorim, a escola ensina, mas a família educa. E a Cibele completou muito bem. Como é que as famílias hoje estão estruturadas? De uma forma muito precária. Só que, assim, a triste conclusão que eu, pelo menos, chego é que não é interessante para os nossos governos que seja um país organizado, porque um país organizado não colocaria esses políticos que nós temos aí. Com relação à educação material, o meu ponto de vista é esse. Quanto à espiritual, que todos já comentaram, o que nós podemos fazer para mudar isso tudo, nós não sabemos. Ou sabemos, mas sabemos o conteúdo, a essência, nós não sabemos como transmitir. Nós não estamos sabendo como conquistar as pessoas, trazê-las para o lado do estudo da doutrina, trazê-las para a conscientização do verdadeiro sentido da vida, da importância do espírito na vida de cada um. Só que, por outro lado, nós somos a minoria. Nós, espíritas, de mais uma meia dúzia, que aceita a reencarnação. A gente sabe que as coisas vão melhorar, que tem que mudar. Eu, nessa encarnação, desculpem, mas eu já desisti. Eu fico analisando a situação material do país, não tem como mudar.
aliás, não é como que não tem como mudar, não há condição. As pessoas não foram preparadas ainda para esse tipo de mudança. Cabe a nós fazemos esse trabalho de formiguinha, esse trabalho que o resultado ainda vai ser a longo prazo, provavelmente daqui ainda algumas encarnações. O que me consola em tudo isso é saber que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E que o dia que isso acontecer, vai ser maravilhoso, né? Vai ser fantástico. Mas nós hoje ainda não sabemos como colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo e que para nós é tão importante. E as pessoas, eu classifico os assistidos que vão pela primeira vez numa casa espírita como a criança que vai a primeira vez numa escola. Ela tem medo do professor, ela fica atenta a tudo que ele diz, ele comenta em casa o que ele ouviu do professor, né? De repente, quando ele começa a sentir as dificuldades, às vezes, de aprender as coisas, ele desiste. Eles veem a falta de estrutura, eles veem a falta de empenho dos próprios professores, e aí a coisa atingiu o ponto que está. Então, eu, sinceramente, nessa encarnação, não acredito que teremos grandes evoluções, nem no plano material e, infelizmente, no espiritual. Gostaria de estar errado, mas até que me provem o contrário, eu acho que é isso. Ânimo, Lázaro. Podemos desistir, não. Mais alguém quer complementar? Desistir jamais. O Fabinho pôs uma coisa também interessante no sentido assim de que como, né, mostrar para a molecada que o estudo é importante, mesmo que seja difícil estudar, mesmo que seja difícil às vezes você ingressar na área que você estudou, porque mesmo com tanta dificuldade, como mostrar que o estudo vale a pena? Ele, né, pôs isso daí, inclusive ele colocou alguns exemplos interessantes, um exemplo interessante da Fórmula 1. Quer falar, Fabinho? Não, que na questão, assim, a gente incentivar realmente o estudo e no sentido de universidade para todos, sem discriminação, porque acho que esse era um bom programa, assim, se houve desvios no meio do caminho aí, sei lá, isso tem que ser corrigido, mas a oportunidade de crescimento tem que ser para todos, isso que eu quero dizer. Que quanto mais pessoas formadas, mais pessoas educadas, melhor. Isso ajuda em tudo, né? A gente tem que equipe de Fórmula 1, por exemplo, até o cara da flanelinha aí, ele é um engenheiro formado lá do ADA. Porque uma vez ele formado, ele tem mais capacidade de enxergar qualquer probleminha que apareça no carro. Mesmo que a função dele seja só limpar a sujeirinha ali, na hora que o motor chega, né? Mas ele vai ver, ó, a sujeirinha ali, assim para aquele ponto. Toda vez que o carro chega ali. Então, ele tem uma visão. Diferente de uma pessoa que não tem informação. Que ela vai estar lá só para apertar o botão. Sim. Isso eu falo então, eu acho que Não, desculpa, Fabinho. Pode falar. Não, é isso aí. Não é só que a gente tem que encontrar meios, né, de provar isso para eles. Mesmo porque, assim, o fato de você fazer vídeo e postar nas redes sociais não significa que você vai virar uma pessoa famosa e começar a ganhar dinheiro disso, né? Por conta disso. É a mesma coisa, por exemplo, aqueles jovens que sonham em ser jogador de futebol, nem todos passam pelas peneiras, etc. e tal. Então, acho que a primeira coisa é mostrar isso também, né? Não é assim tão fácil para você aparecer na internet, né? Só jogar um vídeo lá e pronto. Então, esse é o primeiro ponto. E, acima de tudo, mostrar, né, que o valor do estudo não é só para você ter É lógico que a gente estuda também pensando na carreira, isso é um dos pontos mais importantes, mas vai além, né? É para a nossa formação, enfim, no geral, como você bem colocou. O que mais? Alguém tinha falado aí, algum pedido a palavra? Alguém mais pediu? Não? Gente, centro espírita não é um... Você tem que contar com o fato da pessoa estudar, independente da idade que seja, independente daquilo que seja,
né? Ela previne uma série de outras doenças, de outras doenças mesmo, né? Porque está claramente sempre preocupado. Isso aqui é muito importante, não só para jovens, como para adultos. O fato de estar sempre estudando. E sempre, o jovem ele é curioso por natureza. A questão de você direcionar e dar oportunidade para a pessoa crescer. Porque senão, chega a um determinado ponto, de repente a pessoa não tem mais para onde ir, porque o curso da faculdade não é compatível com a vida da pessoa, e esse tipo de coisa. Então, é importante que existam formas de fomentar esse conhecimento, né? Isso aí. É ensinar também as pessoas que as coisas não vêm tão fácil, né, gente? Eu Sim, trabalho numa empresa que está agregando muita gente bastante jovem, e aquela história, eu vou trabalhar 1 ano, se daqui 1 ano eu não for promovido, eu vou embora, porque essa empresa não presta, porque ela não consegue me promover. Então, é muito imediatismo, é o agora, né? Eu quero tudo para já também, né? Outra coisa que a gente também tem que trabalhar bastante. Gente, o assunto educação é um assunto que realmente, né, ficaríamos horas aqui discutindo, mas infelizmente nosso horário está chegando. Nós temos que ver que a casa espírita não é um local onde nós devemos nos reunir somente para orar, ou para pedir, ou para receber. É um local onde nós devemos levar os problemas do cotidiano e discutir esses problemas, porque nós temos a visão que o Espiritismo nos dá, muito mais abrangente, muito mais profunda do ser humano como espírito imortal, que cada um de nós, né, traz essa imortalidade, e a gente tem muito mais condições de chegar, talvez, ao fundo dessas questões e não encontrar as soluções, mas pelo menos tentar amenizar alguns problemas. Mas para isso nós precisamos discutir. A casa espírita é um local onde todos devem falar, ou todos devem, né, como disse a Martinha, né, se sentir pertencente daquele espaço, se sentir dono, né, entre aspas, daquele espaço, se sentir incluído naquele espaço, onde ele possa ter a liberdade e se sentir plenamente à vontade de participar com opiniões, de dar as suas opiniões, não só no sentido doutrinário, mas no sentido da problemática da existência. Porque todos nós carregamos essas problemáticas e vivemos numa sociedade bastante problemática, da qual nós auxiliamos nessas problemáticas, nem sempre levamos soluções. Às vezes levamos mais problemas para a sociedade do que soluções. Então, o Centro Espírita é um local para se discutir tudo isso também. Então, eu acho assim, eu acho que o que está faltando para a maioria das casas espíritas é discutir problemas atuais na visão da doutrina dos espíritos. E se perguntar como enxergar esse problema, trazendo em mim todo o conhecimento que a doutrina espírita me traz e que eu já consegui alcançar. De que forma eu posso olhar esse problema? Ter um olhar diferenciado. Eu faço parte de uma sociedade imperfeita, eu sou um ser imperfeito, mas a gente tem que aprender a se respeitar uns aos outros, porque eu acho que o princípio de tudo é o respeito nas desigualdades, é o respeito nas diferenças, é o respeito em tudo aquilo que nos cerca. E a partir desse respeito, a gente vai aos poucos encontrando soluções. Não vamos resolver o problema de ninguém, nem do mundo, nem o nosso sequer, mas eu acho que quando nós começamos a enxergar que tudo é fruto da ignorância que ainda habita em nós, do nosso materialismo, porque nós ainda carregamos muito materialismo, eu acho que a gente tem que, né, ter uma postura diferenciada. A doutrina nos leva a reflexões. Não estamos ali na condição de pessoas que outrora iam a uma doutrina, a uma religião, para ouvir um sermão e dizer, cumpri com a minha obrigação semanal, já vim à missa, já vim no culto, e agora eu tenho uma semana aí para viver minha vida. Não. O Espiritismo é uma doutrina que nos desperta a consciência para a realidade do ser, para a nossa realidade, da nossa existência, perguntando quem somos, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, por que eu enfrento essas dificuldades e por que eu tenho tanta dificuldade de aceitar as minhas dificuldades. Então, são muitas perguntas que o Espiritismo responde. O problema é que, às vezes, o nosso orgulho não nos permite aceitar essas respostas, né? Então,
vamos trabalhando, vamos nos auxiliando quanto conjunto, quanto grupo que somos, e vamos procurando divulgar o Espiritismo. Qual é a melhor maneira de divulgá-lo? Existe uma fórmula mágica? Não, eu acho que a melhor maneira é a nossa transformação, né? É vivenciar o Espiritismo da melhor maneira possível e mostrar para o mundo o quanto ele influencia nas nossas vidas e o quanto ele, os seus ensinamentos têm a capacidade de nos tornar seres melhores. Eu acho que isso é fundamental. E isso só se consegue estudando. E só se consegue estudando, meditando e se perguntando o que o estudo de hoje tem a ver com a minha vida. O que eu posso, né, aproveitar desse estudo? Porque às vezes a gente estuda, mas a gente estuda só no intuito de conhecer Espiritismo e não consegue fazer esse, né, esse elo entre o que o Espiritismo ensina e o que eu faço. Então, nós precisamos introduzir, né, introjetar essa doutrina em nós, através das modificações lentas, muito lentas, mas possíveis, porque se cada um de nós aqui fizer uma reflexão do que éramos há 10, 15, 20 anos atrás e do que somos hoje, nós vamos perceber que somos seres mais conscientes hoje. Então, nós temos uma visão, o espírita tem uma visão diferente do mundo e da problemática do mundo. Então, talvez nós tenhamos mais condições de interferir nessas problemáticas. Não me pergunte como. Eu acho que no momento é exemplificando. E como já foi discutido aqui o tempo todo, né? É nos inserindo cada vez mais na sociedade, fazendo parte dela, ou seja, adotando uma escola, ou seja, adotando uma praça, ou seja, dentro de uma área de política, seja na área que for, mas procurando dar a sua contribuição da melhor maneira possível. Porque nós somos indivíduos, né? Nós fazemos parte deste mundo. Alguém mais gostaria de dar uma palavrinha para encerrarmos, porque nosso horário já terminou? Miriam, você está com o microfone desligado. Otimismo, gente. A vida é maravilhosa, nós podemos dar a nossa contribuição. Vamos em frente, vamos buscar meios para fazer tudo isso, ok? Certo. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui em estado na condição de alunos sedentos de conhecimento, né? Buscando aprender. A vida na carne é passageira, é um estágio que estamos vivenciando e são experiências grandiosas para que nós, espíritos, possamos um dia retornar à erraticidade mais ricos, né, de conhecimento e mais ricos de ações dentro da prática do bem, da prática das leis de Deus. Então, depende de cada um de nós. Então, vamos fazer das nossas casas espíritas um centro de convivência onde possamos discutir todos os assuntos. E todos aqueles que chegarem a esta casa espírita se sintam acolhidos e se sintam integrantes desta casa. E vamos também, com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria de conhecer a doutrina e de nos esforçarmos para nos tornarmos criaturas cada vez melhores, envolver essas criaturas, contagiar essas criaturas. A FEICUT chega ao fim. É a 19ª feira que nós encerramos hoje. O ano que vem será a 20ª, e com certeza tenho plena convicção de que será presencial. E teremos uma alegria imensa, e eu tenho certeza que na presença, juntos, nós estaremos falando assim, vocês lembram, o ano passado, nós estávamos na pandemia, nós estávamos, né, tudo online, hoje nós já estamos aqui presencial, ou seja, é mais uma etapa vencida, é mais um período superado. O que a pandemia nos trouxe de lições? Muitas coisas. Não vamos deixar essas lições morrerem, vamos parar e refletir sobre elas. Estamos aprendendo muito com ela, né? E nós temos que refletir sobre esse aprendizado, para que ele não seja apenas passageiro em nós, mas que ele seja transformador em nós, para que após tudo isso, nós sejamos criaturas mais conscientes, mais amorosas e mais dispostas a viver em sociedade de uma maneira plena, fazendo todo o possível para transformarmos esse mundo em coisa melhor. Então, vamos pensar seriamente nisso.
Agradecemos a todos que colaboraram com a nossa 19ª Feira Cultural Espírita aqui da USA Distrital Vila Maria. A todos que entraram como convidado, participando, nos dando a alegria de ouvir as nossas palestras. Né? Agradecemos a todas as casas espíritas que marcaram presença e convidamos a todos para prosseguirem no trabalho com muita alegria, com bom ânimo e com muita esperança, gente, porque nós somos espíritos, somos seres imortais, imperfeitos, muito imperfeitos ainda, mas rumo à perfeição. Tudo passa. Não deixemos passar o tempo sem antes perguntar para o tempo: o que você tem para me ensinar? Porque eu estou aberto para aprender. Sejamos felizes agora, porque a felicidade nos fará criaturas muito melhores. Muita paz a todos, uma boa noite, um bom final de semana. Beijos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Lembrando que Boa a noite. partir de amanhã, pessoal, o vídeo estará lá no canal do YouTube do Gabi. Aí a gente sempre, aqueles recadinhos, a gente sempre pede, o pessoal dá o like, compartilha para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, o canal crescer. E aí só assim que a informação vai se difundir de uma forma maior e mais rápida. Então é isso, galera. Valeu. A partir de sexta-feira, dia 5, o Gabriel Ferreira assume novamente as palestras e nós estaremos recebendo com muita alegria, pela primeira vez na nossa família Gabi, Hervé Salmão, do Centro Espírita Luiz Ismael, que vai nos falar sobre saudades de quem partiu. Eu convido todos vocês para conhecer o Hervé, ele é uma pessoinha fantástica, vocês vão gostar. Legal. Bacana, Aldinha. Valeu, pessoal, então. Hoje é dia do livro, hein? Vamos ler mais. Opa. Vamos ler, gente. Digestivo. Martinha, até já. Murim, até já. Serginho, até já. Até já. Até já, pessoal. Gente. Até gente. sexta que Boa vem. semana. Tchau. Ah, aproveitem, tem feriado para ficar em casa. E para ler. Para ler, boa. Aniversário da Bubu. Opa! Aê, parabéns beijo para a Bubu. Beijão para ela. Dia 3, quarta-feira. Manda um beijo. Legal, Tá, manda um beijão. manda o nosso beijo para ela. Tchau. O meu foi galera. ontem, gente. Parabéns. Parabéns, então, Parabéns. Que legal.